Bom estarmos aqui nesta manhã, e para não demorarmos, eu quero compartilhar com vocês, se você trouxe Bíblia, abra no livro do Gênesis, capítulo de número 19. Livro do Gênesis, capítulo 19, a partir do versículo 15. Livro do Gênesis, capítulo 19, a partir do versículo 15. Deus abençoe você de maneira extraordinária. Deus abençoe a nossa presidência, o pastor Eliseu Menezes, pastor Marcos Filho, pela oportunidade que nos concedem essa manhã de estar pregando nesse primeiro batismo do ano da nossa igreja. Deus abençoe a cada um dos pastores, cada uma das congregações, cada um dos candidatos que estão aqui esta manhã, que estarão descendo as águas. Esse ano eu completo 20 anos que desci as águas batismais. Dia 8 de junho de 2003, eu estava nesse mesmo tanque batismal que vocês vão descer, eu estava descendo também. Eu me batizei com 11 anos de idade nesta igreja e aqui tenho servido a minha vida inteira, e é uma honra estar aqui nessa manhã, fazendo parte da vida de vocês e da vida da nossa igreja. Deus abençoe você de maneira extraordinária. Você, visitante que está aqui entre nós, você evangélico ou não, Deus abençoe a sua vida que está aqui, acompanhando o seu familiar, seu parente, seu amigo. Deus abençoe você. Eu quero compartilhar uma palavra para a sua vida essa manhã. Se encontra em Gênesis 19, versículo 15 em diante. Se você encontrou, diga: eu achei. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Você pode repetir isso comigo? Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Você diz amém? Amém. Você pode sentar. Queridos irmãos, amigos e visitantes que aqui estão nesta manhã de batismo, o apóstolo Paulo, escrevendo ao Romanos, capítulo 15, verso 4, ele diz que tudo aquilo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 10, ele diz que tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento nos sobreveio como figuras. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, tanto em Romanos 15 quanto 1 Coríntios, capítulo 10, ele quer nos informar, quer nos ensinar que tudo aquilo que está no Antigo Testamento, ele serve como ensinamento para as nossas vidas, seja para consolação, seja para edificação, mas também para advertência e também para aviso. É por isso que lermos esse texto, essa narrativa bíblica que se encontra em Gênesis capítulo 19, sobre a vida de um homem chamado Ló, uma narrativa e uma história que se passa mais ou menos 4.000 anos antes de nós. Nós lemos um texto que fala da vida de um homem há 4.000 anos atrás. Isso talvez não faça muito sentido para você. O que tem a ver a vida de um homem que viveu há cerca de 4.000 anos atrás, e o que ele pode me ensinar, o que a vida desse homem pode nos ensinar? É porque Paulo disse que tudo aquilo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Nós estamos lendo, e nós lemos aqui essa manhã, a vida de um homem, a história de um homem que se chamava Ló, sobrinho de um homem muito conhecido na Bíblia, que era Abraão. Saíram de uma terra conhecida como Ur dos Caldeus, por ordem divina. E essa ordem foi que eles saíssem de Ur dos Caldeus, uma cidade que hoje está no Iraque, que é o atual Iraque, para saírem de lá e irem em direção a uma terra que Deus ainda mostraria para eles que futuramente seria a terra de Israel. Ló sai juntamente com o seu tio e com o seu avô Arã, e juntamente com seu avô Terá morre na terra de Arã, e Abraão e o seu sobrinho continuam a peregrinação até chegarem na terra de Canaã. Gênesis capítulo de número 12, eles chegam na terra, eles chegam ali na terra de Canaã. No capítulo 13, nós somos informados que Ló e Abraão, eles precisam se separar, eles precisam se dividir. Sobrinho e tio agora não podem mais caminhar juntos, porque os pastos, ou as ovelhas, melhor dizendo, as ovelhas, todo o gado de Abraão e de Ló, cresceu muito. Ambos eram pastores de ovelhas.
Só que os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles começam a se desentender. Chegou-se um consenso que não dava mais para eles habitarem na mesma região, no mesmo lugar, porque os rebanhos eram muitos e o pasto era pouco. Eles tomam a decisão de se separar. Então Ló tem, por permissão de Abraão, a oportunidade de escolher o melhor lugar para que ele fosse. Abraão disse para ele, você escolher a direita, eu vou para a esquerda, você escolher, eu vou na direção oposta do que você escolher. Quando Ló olhou para as campinas do Jordão, ele encontrou umas campinas verdejantes. Ele olhou e, por intermédio do seu olhar, da sua visão, ele encontrou e achou que as campinas do Jordão seriam as campinas perfeitas para levar o seu rebanho para pastar. O problema é que as campinas do Jordão, elas eram habitadas por algumas cidades. Cidades estas que se destacam Sodoma e a cidade de Gomorra. Cidades essas que, apesar de viverem e estarem situadas em um local extremamente bom, com pastagens, com uma campina muito boa, mas a nação ou a sociedade que ali habitavam eram sociedades iníquas, homens pecadores. Gênesis capítulo 13, versículo 13 diz que os homens de Sodoma, eles eram grandes pecadores. Quando a Bíblia quer destacar alguma coisa, ela usa alguns adjetivos, e o destaque que a Bíblia dá sobre a sociedade de Sodoma é que eles eram grandes pecadores. E quando a Bíblia diz grandes, é porque eram grandes mesmos. Eles viviam numa vida de iniquidade, de injustiça, de pecados contínuos. Ló, ele é atraído por aquilo que ele via, ele foi atraído pela beleza da terra. Só que o que Ló não sabia, aqui dentro daquela terra, que apesar da pastagem ser boa, do campo ser bom, o povo que habitava ali não era bom. E ele vai morar naquela cidade, ele vai morar na cidade de Sodoma. A cidade, então, continua pecando. E Deus, ele é extremamente misericordioso e longânimo, só que a misericórdia de Deus, ela tem um limite. A paciência de Deus, ela tem um limite. E chegou ao ponto de que Deus não estava mais aguentando os pecados que subiam das cidades que estavam ali, inclusive, principalmente a cidade de Sodoma e Gomorra. O pecado, a violência, a maldade estava subindo as narinas de Deus, e Deus já não estava aguentando mais e precisava julgar o pecado que estava subindo daquela cidade. No capítulo 18, Deus desce na terra para anunciar a Abraão o que ele faria com aquelas cidades, como ele condenaria e derramaria os seus juízos sobre aquela cidade. No capítulo 18, Abraão então entra em um trabalho de intercessão juntamente diante de Deus. No capítulo 18, ele começa a interceder, querendo dizer a Deus, Senhor, tu irás destruir o justo juntamente com os ímpios. O Senhor vai condenar e vai tirar a vida de justos juntamente com os injustos, com os pecadores, com os ímpios. E Deus disse que não faria isso se encontrasse justos naquela cidade. Abraão então vai intercedendo. A intercessão de Abraão tinha como objetivo livrar Ló da condenação que seria derramado sobre aquela cidade. Abraão, ele tem êxito na sua intercessão. E ele é tão exitoso na sua intercessão que no capítulo 19 nós somos informados que Deus envia 2 anjos para irem até Sodoma, para se encontrarem com Ló, com a sua família, e tirarem aquela família de dentro da cidade de Sodoma, porque Deus iria derramar os seus juízos àquelas cidades. Os anjos descem naquela cidade. Os anjos vão anunciar a Ló o que Deus estava tentando fazer com aquele lugar. Eles anunciam o que Deus faria com aquela terra, mas dizem para Ló que ele poderia escapar daquela condenação, que havia uma porta de escape para ele, que havia uma oportunidade de não padecer juntamente com aquela geração, que haveria uma possibilidade de não sofrer a mesma condenação que aqueles que estavam naquela cidade padeceriam. Os anjos então insistem com Ló que ele, juntamente com a sua mulher, com as suas 2 filhas e os seus genros, saíssem daquela cidade, porque Deus se apressava em derramar os seus juízos naquela cidade. A primeira lição que nós podemos extrair dessas narrativas é que Abraão estava intercedendo por Ló no capítulo 18, mas Ló não sabia que Deus estava recebendo a intercessão de Abraão, ou Ló não sabia que havia um tio que estava intercedendo
intercedendo por ele, para que ele não padecesse na condenação de Sodoma. Abraão estava intercedendo pela salvação e preservação de Ló, mas Ló não sabia que o seu tio estava intercedendo por ele. Você veio aqui esta manhã e talvez você ainda não é evangélico, ou talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, mas saiba esta manhã que apesar de você ainda não ter entregado a sua vida a Jesus, ou você já ter se afastado da igreja, é que existe um povo que intercede por você diante de Deus. Existe uma igreja que está intercedendo pela sua vida, mesmo sem você saber. A DIG já estava intercedendo pela sua vida diante de Deus, para que você não fosse condenado juntamente com esta geração, porque você precisa saber que Deus irá julgar este mundo, que Deus irá derramar a sua ira sobre este mundo. A geração atual em nada é diferente da geração de Ló. A geração atual em nada é diferente. A única diferença é a extensão temporal, mas os pecados são os mesmos. A violência é a mesma, a injustiça é a mesma, os pecados, as transgressões são as mesmas, e Deus precisa julgar este mundo como julgou Sodoma e Gomorra. Mas saiba que você pode escapar da condenação que está por vir. Primeiro, porque existe um povo que está orando, existe uma mãe que está orando, existe uma esposa que está orando, existe uma avó que está orando, existe um pastor que está orando, existe uma igreja que está orando. Ainda que você não saiba disso, saiba que alguém está orando por você, para que você tenha escape de vida. Agora preste atenção. Apesar das escolhas erradas de Ló, Ló escolheu o melhor lugar visualmente, mas foi parar no pior lugar da terra, um lugar de injustiça, de impiedade, de pecados. Ele fez a pior escolha da vida dele, foi parar num lugar onde ele não deveria, foi parar num lugar e se relacionar com pessoas que ele não deveria se relacionar, em um lugar onde ele não deveria estar. Mas perceba, o capítulo 19, versículo 16 que nós lemos diz: sendo-lhe o Senhor misericordioso. Apesar de Pedro dizer que Ló era justo, não é por causa da justiça de Ló que ele é preservado, não é por causa da justiça ou da retidão de Ló que ele é preservado, mas foi preservado por causa, primeiro, da intercessão de Abraão, segundo, por causa da misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso com Ló, apesar das suas escolhas erradas. Você fez escolhas erradas durante a sua vida, foi para lugares onde não deveria, se relacionar com pessoas que não deveria, foi consumir coisas que não deveria consumir, foi viver um caminho que não deveria viver, foi viver uma vida que não deveria estar vivendo. Só que esta manhã Deus está dizendo: se você quiser escapar, eu sou misericordioso. As causas por nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. O Deus que nós servimos, meus irmãos, meus amigos, é um Deus misericordioso, é um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, é um Deus que não tem prazer na condenação do ser humano. Ele condena porque ele é justo, mas antes da sua justiça, ele exerce a sua misericórdia. Os anjos disseram para Ló, no capítulo 19, versículo 17: escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida. Perceba que haveriam de se salvar Ló, sua mulher, suas duas filhas. Seus genros não quiseram seguir o caminho, só que os anjos não disseram: escape pela vida da tua família, escape pela vida da tua mulher, escape pela vida das tuas filhas. Não, os anjos disseram para Ló: escapa-te por
tua vida, porque aqui nós aprendemos um princípio bíblico, o princípio da responsabilidade humana. É uma responsabilidade individual. A salvação do ser humano, a salvação do homem, apesar de a soberania de Deus estar agindo na salvação do homem, a soberania de Deus, ela entra em contato com a responsabilidade humana. Não existe soberania divina na salvação sem responsabilidade humana. O homem, ele é responsável pelas decisões que toma no que tange à eternidade. E saiba disso, meu amado, minha amada, existe uma eternidade, existe uma vida após esta vida, e essa vida se resume em dois caminhos: ou salvação eterna, ou juízo e condenação eterna. Mas perceba que os anjos disseram para Ló: escapa-te por tua vida. Você precisa decidir pela sua própria vida. Você precisa decidir pela sua vida de forma individual. Apesar de sua avó já ser crente, apesar de seus pais talvez serem crentes, apesar de teu parente que está aqui essa manhã ser crente, ele não pode salvar a sua vida. O seu pai não pode salvar a sua vida. A sua mãe não pode salvar a sua vida. Eles somente podem te dizer: escapa-te por tua vida. É necessário que você tome esta decisão por si mesmo. Você está aqui essa manhã recebendo um aviso e uma ação da graça, mas você precisa responder a esse convite da graça de Deus que te diz: escapa-te por tua vida. O juízo de Deus virá sobre este mundo, e haverá um tempo que nós chamamos de grande tribulação, um tempo de angústia terrível, que ninguém aguentará viver nesta terra. Mas você pode, juntamente com esta igreja que se reúne esta manhã, que assim como Ló foi tirado antes que a condenação seja derramada sobre Sodoma, a igreja será tirada da terra antes que Deus derrame a sua ira sobre este mundo pecador. Você pode se juntar a esta igreja esta manhã e escapar pela tua vida. O texto continua: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti. Se você tomar esta decisão esta manhã, de escapar da condenação que está para vir, assim como Deus derramou sobre Sodoma e Gomorra, Ele derramará sobre esta terra. Mas você pode escapar, você pode tomar a decisão de fugir disto, de se salvar esta manhã. E depois que você tomar esta decisão, você precisa ser resoluto e nunca mais olhar para trás. Todos nós que estamos aqui, inclusive vocês que estão se batizando esta manhã, assim como Ló, o Senhor diz para vocês: não olhem mais para trás. Apesar de a mulher de Ló ter ouvido as mesmas palavras que o seu marido, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Foi perecendo e pereceu juntamente com aqueles que estavam na cidade de Sodoma e Gomorra. Você não pode olhar para trás. Vocês que estão descendo as águas hoje, os crentes que me ouvem aqui esta manhã, e você que quer ou deseja se entregar a Jesus, no momento em que você tomar esta decisão, você precisa ser resoluto e dizer: eu não posso mais olhar para trás. A partir do momento que você se entrega a Jesus, você não pode mais olhar para trás, você não pode mais olhar para este mundo, você não pode pensar em voltar para a vida pregressa, você não pode voltar para a vida de pecado, você não pode pensar em voltar lá para a cachaça, você não pode pensar em voltar lá para o bar, você não pode pensar em voltar para a vida que você levava, você não pode olhar para trás. Não olhe para trás. E o texto também diz: e não pares em toda esta campina. Além de não mais olhar para trás e não mais se lembrar e não mais querer buscar a vida passada, você não pode parar de caminhar. Você não pode parar de caminhar. Não pares em toda esta campina. Nós temos um adversário.
A igreja do Senhor tem um adversário, o crente tem um adversário, e esse adversário se chama Satanás, e ele fará de tudo para que você pare no meio da campina. Ele fará de tudo para que você pare no meio do caminho. Ele usará todas as artimanhas, oferecerá todos os pratos, oferecerá todas as propostas para que você pare no meio da campina, para que você pare no meio do caminho, para que você não siga Jesus até o fim da sua vida. Mas eu vim aqui essa manhã para liberar uma palavra sobre a sua vida. Você não vai parar no meio do caminho, você não vai parar no meio desta campina. O Senhor nos chamou para avançar, o Senhor nos chamou para prosseguir, o Senhor nos chamou para continuar caminhando na sua presença. Você não pode parar e não vai parar. Pegue na mão desse crente que está perto de você com muito carinho. Eu só vou fazer isso agora. Pegue na mão dele e diga para ele, diga para ela: não pare no meio do caminho, não pare no meio deste caminho, não pare no meio da caminhada, não pare no meio da trajetória. Muita gente parou no meio do caminho, mas Deus te trouxe aqui essa manhã para dizer: você não pode parar, continua caminhando, continua perseverando, continua, meu irmão, minha irmã. Para encerrar, o texto também diz: escapa lá para o monte, para que não pereças. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Monte aqui fala de lugar seguro. O que o anjo estava dizendo para Ló é: sai daqui, mas vai procurar um lugar seguro. Nós precisamos escapar. Nós precisamos fugir da condenação que está para vir. Nós precisamos fugir e escapar da ira divina. Só que, diferentemente de Ló, o nosso lugar de escape não é um local. Não é um lugar. Não é um monte ou uma campina. Não é uma montanha ou um vale. Para que nós escapemos da condenação divina, nós precisamos ir a uma pessoa. Enquanto Ló precisava buscar um local para se refugiar, a igreja não busca um local. A igreja procura uma pessoa. O ser humano precisa de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Assim como Ló tinha que buscar um local para se refugiar e escapar, o homem precisa encontrar um refúgio, e o refúgio do homem se chama Jesus de Nazaré. Nós estamos aqui esta manhã porque já encontramos abrigo seguro, já encontramos refúgio na pessoa bendita de Jesus. Mas você, meu amigo, minha amiga que está aqui esta manhã, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não é evangélico ou está afastado dos caminhos do Senhor, eu digo a você esta manhã: Jesus ainda está te esperando e está dizendo: vem se refugiar em mim, vem se abrigar em mim, vem se esconder em mim. Jesus te chama essa manhã para achar abrigo seguro na pessoa dele. Fique em pé, por favor. Escapa-te por tua vida. É uma decisão que ninguém pode tomar por você. Escapa-te pela tua vida. Eu quero fazer um convite para você que está aqui esta manhã, meu amigo, minha amiga, jovem, rapaz, moça, senhor, senhora. Você que quer nesta manhã escapar pela tua vida. Você que quer escapar pela salvação da sua vida. Você tem uma alma e a sua alma está em jogo. A sua alma está em jogo. E você precisa decidir aonde a sua alma passará a eternidade. Aonde a sua vida estará na eternidade. A sua vida é muito preciosa. Ela custou o sangue bendito de Jesus. E Ele te convida essa manhã, assim como os anjos foram até Ló avisá-lo. Eu, como mensageiro do Senhor, esta manhã te digo: escapa-te pela
tua vida. Tome a decisão agora, você, Senhor, Senhora, rapaz ou moça, de vir aqui à frente e entregar a sua vida a Jesus. Esse é o momento de você tomar a decisão mais importante da sua vida. É o momento de escapar da condenação que está por vir. Já temos a primeira pessoa. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda vida? Você que quer escapar com a sua vida, você que quer escapar da condenação eterna que está para vir a este mundo. Onde está você, rapaz, moça? Já temos a segunda vida. Você que quer voltar hoje aos caminhos do Senhor Jesus. Você foi para Sodoma, se envolveu num lugar que não deveria, com pessoas que não. Já temos mais gente vindo aqui à frente. Hoje é a oportunidade de deixar Sodoma para trás, de deixar o mundo para trás, de deixar o pecado para trás, de deixar a vida do mundo para trás. Onde está? Já temos gente vindo aqui à frente, aqui no corredor do meio, já tem vindo mais gente. Venha, escapa-te pela tua vida, escapa-te pela tua vida, escapa-te pela tua vida. Vem, moço, vem, moça, vem, Senhor, vem, Senhora, moço, rapaz, venha. Saia hoje de Sodoma, deixe hoje esse mundo está apodrecendo, não presta. Hoje você pode sair e escapar. Tem mais gente vindo, venha, venha, tem mais gente vindo aqui à frente, venha, venha, tem gente vindo chorando. Uramahakala, Shuramahakala, Uramaya Soria Kamaha, Shuriamaya Kiasia. Venha, escapa-te pela tua vida. Venha, tem mais. Aí no meio tem mais. Aí embaixo no salão tem mais. Venha, Jesus Cristo te chama. Escapa-te pela tua vida. Venha, venha. Oh glória, oh glória. Eu estou me sentindo numa cruzada evangelística essa manhã. Venha, venha, a igreja intercedendo, a igreja orando, a igreja clamando. Ainda tem lós aí atrás, ainda existe um ló aí embaixo, aí no meio. Vem, escapa-te pela tua vida. O ministério de louvor está adorando, a igreja está intercedendo e a oportunidade está aberta. Venha, venha, escapa-te pela tua vida. Você não tem muito tempo. Amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Você não sabe se terá mês que vem. Você não sabe se terá uma semana que vem. Você não sabe se nem vai ter uma segunda-feira. Então venha, rápido, urgentemente. Escapa-te pela tua vida. Escapa-te pela tua vida. Você não pode passar essa decisão para outro. Você precisa tomar esta decisão. A oportunidade está aberta. Venha, venha. Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Amado, vem, como estás? Vem para o braço do Pai. Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Oh, maravilha. Minha gente, será que você pode aplaudir misturando com glória a Deus e aleluia? Que coisa linda, que festa linda.
Nós temos aqui já... Cadê o neto? A vovó está aqui aceitando. Cadê o netinho? Fica do lado, neto. Ronald, vem cá, Ronald. Fica do lado da vovó. Quem aqui mais dos candidatos tem um parente que está vindo à frente aqui? Tem alguém? Você está vendo seu parente aqui? Se está, vem aqui para ficar do lado dele. Nós oramos, a igreja orou, clamamos diariamente, constantemente, para que esta manhã fosse também uma manhã de salvação. E está sendo, para a glória do Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, Ramacanorabaracha. Oh, glória a Deus. Irmãos, não tem nada melhor do que você poder ver a sua família sendo alcançada por Jesus. Se você não tem orado pela sua casa, a mensagem desta manhã também foi um despertamento para isto. Ló foi salvo por causa da intercessão de Abraão. Deus quer te levantar como intercessor para que a sua família seja salva, seja alcançada. Olhem aqui vocês que estão à frente. Nós vamos orar por vocês. E, irmão evangelista Robson, onde está? O senhor acha que tem como eles darem um pulinho lá para receber agora a instrução? A gente canta uma canção e aí o senhor resume, pode ser? Olha, para vocês não perderem aqui o momento do batismo, quem está do lado, desce, vai descer com vocês para mostrar o caminho. Vocês vão receber uma breve palavra de orientação e nós vamos aguardar vocês. Aí vocês sobem para assistirem ao batismo. Pode ser assim? Olha, enquanto a igreja estiver orando por vocês, faça uma oração dizendo: Senhor, a minha vida, a partir de hoje, pertence a Ti. Eu estou colocando o leme, o barco da minha vida, está nas Tuas mãos a partir de hoje. Entra na minha vida, muda a minha história e faz de mim uma nova criatura. Enquanto estivermos orando, diga: Senhor, perdoa os meus pecados. Estenda as mãos para cá, feche os seus olhos. Pai querido, nós oramos como igreja. Nós oramos como povo teu e te louvamos pela palavra pregada uma vez mais com unção, com graça. Estas vidas preciosíssimas estão diante do